J mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Justiça Federal de Brasília quer ouvir Michel Temer, Moreira Franco e Eliseu Padilha em processo sobre suposta organização criminosa. Deputado federal Alex Manente, do PPS, é denunciado à Justiça Eleitoral por buscar votos em bingo de igreja. Luminárias da Avenida Rotary, em São Bernardo, serão substituídas por LED para dar mais conforto e segurança à população. Já na coluna esportiva você confere: Palmeiras vence o Colo-Colo fora de casa e dá um passo gigantesco para a conquista de uma vaga na semifinal da Libertadores. Confira a participação dos times paulistas na 26ª rodada do Brasileirão. E tem também a participação dos times do ABC na última rodada da primeira fase da Copa Paulista. E em nossa sala de entrevistas, vamos receber o advogado Dr. Antônio Carlos Cristiano, presidente do 13º Conselho de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, que vem para comentar sobre o caso da advogada que, depois de uma discussão com uma juíza durante uma audiência de conciliação no Rio de Janeiro, foi algemada. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, sexta-feira, 21 de setembro de 2018, penúltimo dia do inverno brasileiro. Está no ar mais uma edição do J mais ABC. Boa noite, chegou a sexta-feira, semana praticamente encerrada. Bem-vindos a mais uma edição do J mais ABC. Abrindo nossa edição de hoje, vamos falar sobre a política nacional. No dia 7 de outubro, portanto, há exatos 16 dias, será a votação em primeiro turno das eleições gerais de 2018. Vamos escolher nosso próximo presidente, nossos governadores, nossos senadores e também nossos deputados estaduais e federais. Data início para uma mudança que o Brasil e todo o povo brasileiro buscam. Estamos na reta final para as escolhas. Agora só depende da gente. E na carona dessa abertura, vamos falar sobre o nosso atual presidente, o senhor Michel Temer. O inquérito que envolve Michel Temer ganha uma nova página. O presidente, que estaria supostamente envolvido em um esquema de desvio de dinheiro, terá que prestar depoimento à 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília. Acompanhe a seguir na reportagem do Renan Bandeira. Para entender o caso, vamos voltar a 2017, quando o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou Temer por organização criminosa. Segundo o Ministério Público Federal, Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, de Minas e Energia, além do empresário Joesley Batista, participaram de um esquema de desvio de dinheiro público e que existem elementos que apontam a integração deles em uma organização criminosa. Segundo a Procuradoria, um grupo de políticos do PMDB, atual MDB, se organizou para desviar recursos da Petrobras e de outros órgãos do governo. No caso do presidente Temer, a denúncia foi barrada pela Câmara e não teve andamento, mas os demais denunciados não. Também são réus no caso alguns amigos declarados de Temer, como João Batista Lima Filho, ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo, o advogado José Yunes, ex-assessor de Temer, e o ex-deputado e ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures. Agora, o juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara da Justiça de Brasília, listou o presidente Temer, os ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco e Joesley Batista como testemunhas no processo que apura se uma suposta organização criminosa atuou na Petrobras. Na prática, com a decisão, o juiz quer ouvir o depoimento dos 4 réus. Segundo o juiz de Brasília, citações aos nomes do presidente, dos ministros e de Joesley levaram ele a decidir pelos depoimentos e, por isso, ouvi-los é de extrema importância. Na mesma decisão em que Valisney pediu os depoimentos dos envolvidos, foi reiterado por ele os pedidos de absolvição sumária feita pelas defesas, já que mandaram as respostas às acusações de organização criminosa. A defesa do ministro Eliseu Padilha e a assessoria do presidente Michel Temer disseram que não vão comentar a decisão do juiz da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília. Já a assessoria do ministro Moreira Franco divulgou a seguinte nota: o ministro Moreira Franco tem todo o interesse em se manifestar nesse processo judicial para o esclarecimento da verdade e da absurdidade da acusação. Todavia, por ora, não pode fazê-lo em razão de decisão do STF e da Câmara dos Deputados.
Ainda falando em política, vamos agora ao noticiário local e vamos falar sobre as eleições 2018. Faltando poucos dias para as eleições, como já citamos há pouco, os problemas por aqui não param. Dessa vez a situação está envolvendo o deputado federal Alex Manenti. O vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, protocolou uma ação contra o político, afirmando que o mesmo estaria pedindo votos dentro de uma igreja da cidade. Confira a seguir na reportagem da Isabel Rufino. O vice-prefeito de São Bernardo e candidato a deputado federal, Marcelo Lima, teria protocolado uma AIJE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, contra o deputado federal Alex Manenti, que estaria pedindo votos em um bingo de igreja. Dessa forma, teria sido solicitada a suspensão do registro de candidatura de Manenti e a aplicação de multa, que pode chegar até R$8 mil. Entramos em contato com a assessoria de imprensa do deputado federal Alex Manenti, que informou por meio de nota que, abre aspas, tratou-se de um evento realizado no Centro Cívico de Santa Terezinha, e o salão foi alugado pelos organizadores, o Clube da Terceira Idade de Santa Terezinha, a contato de locação e recibo do pagamento do espaço. Segundo a legislação, participar de eventos em locais não religiosos não desrespeita nenhuma lei eleitoral. Fecha aspas. Na acusação inicial, o caso teria se tratado de abuso do poder religioso. Com o objetivo de ouvir os dois lados da história, entramos em contato também com a assessoria do vice-prefeito e candidato a deputado federal Marcelo Lima, que informou por meio de nota o seguinte, abre aspas, sobre os fatos que estão em questão, a defesa informa que todas as provas e argumentos já foram levados ao juízo competente e que confia nos órgãos jurisdicionais para o cumprimento de seu papel de forma consistente e firme, com a certeza de que irão acatar os pedidos e denúncias efetuados, restando neste momento aguardar o pronunciamento do tribunal, fecha aspas. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, autorizou na tarde da última quinta-feira a ordem de serviço para a revitalização da iluminação da Avenida Rotary. Serão substituídas todas as 72 luminárias atuais da extensão da via por lâmpadas de LED. O repórter Gabriel Plaza traz agora todos os detalhes da matéria a seguir. Confira. A intervenção foi formalizada após uma parceria firmada com o São Bernardo Plaza Shopping, um dos principais empreendimentos da avenida. De acordo com o projeto, a obra também prevê a renovação do projeto luminotécnico, redistribuindo e readequando os índices de luminosidade na via. A intervenção terá o investimento de R$500 mil, que será feito pelo shopping, sem custos nenhum para a Prefeitura de São Bernardo. Além dessa melhoria para a cidade, a Prefeitura ainda está trabalhando na construção do corredor Rotary, que foi autorizado pelo prefeito Orlando Morando em julho desse ano. O investimento é de cerca de R$17 milhões. O corredor terá extensão aproximada de 2,4 quilômetros e tem prazo de conclusão para 24 meses, ou 2 anos. Para esse corredor, será investido cerca de R$17 milhões e será construído em conjunto aos corredores Leste, Oeste e São Pedro, sendo feito em 3 etapas. O começo será na Avenida Rotary até o viaduto da Praça dos Bombeiros. O segundo trecho será da Avenida Luiz Pequini, a partir do viaduto da Praça dos Bombeiros, até o corredor São Pedro, Rua dos Vianas. E, por fim, a partir do corredor São Pedro até o limite com Santo André. Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo da edição desta sexta-feira do J Mais ABC. A seguir, você confere o nosso quadro do Opina Mais, que traz nessa semana a seguinte enquete. Você vai às urnas nessa eleição? Sim ou não? Queremos saber a sua opinião. Tem também a coluna esportiva, onde você confere Palmeiras vence o Colo-Colo fora de casa e dá um passo gigantesco para a conquista de uma das vagas da semifinal da Libertadores. Confira também a participação dos times paulistas na 26ª rodada do Brasileirão e também daqui dos times do ABC na última rodada da primeira fase da Copa Paulista. E tem mais, hein? A campanha contra o sarampo e poliomielite segue até o dia 28 aqui na região. Agora, aproveite esse tempinho do intervalo
Entre lá no nosso Facebook, que é o seguinte, TV Mais ABC. E também em nosso portal, tvmaisabc.com.br, para conferir as notícias do dia. Então não sai daí, porque nós voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta e agora chegou a sua vez, espaço aberto para a participação dos amigos telespectadores. Nós queremos saber a sua opinião sobre alguns determinados assuntos. Hora do Opina Mais. Você já está acostumado e já sabe que toda semana nós lançamos uma enquete em nosso Facebook para que você participe votando de acordo com a sua opinião. Semanalmente, temos uma enquete diferente. Para participar, basta você entrar na página do nosso Facebook, que é TV Mais ABC, e lá no ícone amarelinho, este aqui, que você está vendo aqui, que você também vai ver lá no nosso Facebook, você entra lá, vota, registrando a sua opinião sobre o assunto ali postado. Aproveitando o tema de abertura da nossa edição de hoje, onde falamos que estamos a 16 dias da votação em primeiro turno das eleições, lançamos nessa semana uma enquete que está em destaque e que é a seguinte: você vai às urnas nessa eleição? Sim ou não? Entre, vote e participe. A sua opinião é muito importante para todos nós, principalmente para avaliarmos sobre o assunto. Nas próximas edições do J Mais ABC, você terá o resultado final desta enquete. Então, participe do Opina Mais. Embora o Estado tenha anunciado que atingiu a meta de imunizar 95% da população na faixa etária-alvo contra a poliomielite e o sarampo, foi orientado aos municípios que ainda não haviam atingido a meta a prolongar a campanha. Aqui no ABC, apenas São Caetano, entre as 7 cidades, atingiu a meta de vacinar 95% das crianças entre 1 e 4 anos. Por isso, a campanha de proteção contra as duas doenças segue até o dia 28 nas demais cidades. Em Santo André, a estratégia adotada para melhorar os índices foi ministrar as doses não só nas unidades de saúde, como também em pontos de maior fluxo nos bairros onde há menor adesão, em creches, igrejas e de casa em casa. São Bernardo anunciou no início da semana que as cadernetas dos 82 mil alunos matriculados nas 180 escolas municipais foram requisitadas aos pais para avaliação detalhada pelos profissionais da Secretaria de Saúde. Diadema também vem desenvolvendo a busca ativa na vacinação nos domicílios e nas escolas. Mauá conta com agentes de saúde nas creches municipais e Ribeirão Pires tem intensificado a divulgação da campanha nas unidades escolares do município. Com exceção de Rio Grande da Serra, que não informou os índices, 128.748 crianças da região foram vacinadas até o momento. A cobertura regional contra a poliomielite e o sarampo é de 86% e 85%, respectivamente. Reforçando então a informação, a campanha de proteção contra as duas doenças segue até o dia 28 deste mês. Com 3 sorteios nesta semana, o concurso da Mega Sena excepcionalmente teve uma forma diferente de premiação como parte da Mega Sena do apostador. O primeiro foi na terça e o último será neste sábado. Normalmente, os sorteios ocorrem às quartas e aos sábados. E o concurso 2080, que aconteceu na noite de ontem, quinta-feira, às 8 da noite, lá no município de Oliveira, em Minas Gerais, não teve nenhum acertador. E o prêmio acumulou mais uma vez. Vamos acompanhar as dezenas sorteadas aqui no telão? Ontem nós tivemos todas elas. Então está aqui, ó, 10, 22, 40, 46, 55 e 58. Esses foram os números. O próximo concurso, que será amanhã, o prêmio está estimado em 22 milhões de reais. Nós vamos agora para o futebol. Final de semana, mais uma vez, recheado de bons jogos pelo Brasileirão. Chegou a hora dos esportes na edição desta sexta-feira do J Mais ABC.
Vamos começar falando sobre a Libertadores. O Palmeiras vence o Colo-Colo fora de casa e dá um passo gigantesco para a conquista de uma vaga na semifinal. Jogando no estádio Monumental, em Santiago, o Verdão venceu o Colo-Colo por 2-0 na noite desta quinta-feira, com gols de Bruno Henrique e Dudu. Palmeiras e Colo-Colo voltam a se enfrentar no dia 3 de outubro, no Allianz Parque, pelas quartas de final. O Verdão pode até perder por um gol de diferença, enquanto o time chileno precisa vencer por 2-0. Se devolver os 2-0, a decisão vai para os pênaltis. No mata-mata da Libertadores, gol fora de casa vale como critério de desempate. Agora vamos ao Brasileirão. As equipes paulistas entram em campo mais uma vez neste final de semana pela 26ª rodada do Brasileirão. Então vamos conferir aqui no telão quais serão os confrontos. Vamos lá, no sábado, às 4 da tarde, o São Paulo recebe o América de Minas. São Paulo, grande líder do campeonato. No domingo, um grande clássico, hein? Corinthians e Internacional. São Paulo torcendo para o Corinthians aí para manter a sua liderança. O Palmeiras, com seu time alternativo, vai jogar contra o Sport, fora de casa, às 18 horas. E fechando a participação dos paulistas, o Santos vai a Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro às 7 da noite. Os times aqui do ABC também fazem a alegria dos torcedores, mas pela última fase da Copa Paulista. Vamos novamente ao telão para conferir os confrontos. O São Bernardo enfrenta o Santos às 3 da tarde, no sábado, e o líder São Caetano, no clássico regional, recebe o Santo André no mesmo horário, sábado, às 3 da tarde. Agora, olha, é o seguinte, para você ficar muito mais bem informado sobre esses assuntos, acompanhe a nossa programação esportiva. Logo mais, daqui a pouquinho, às 8 da noite, você assiste o Esporte Mais com a apresentação do Roberto Gozzi. Hoje recebendo como convidado do programa o mesa-tenista do Santo André, é o Henrique Narita. E como eu sempre digo, lá você terá uma análise muito mais técnica e aprofundada sobre a rodada do Brasileirão e principalmente sobre a participação das equipes aqui do ABC na Copa Paulista. Então não perca, logo mais às 8 da noite, o Esporte Mais com o Roberto Gozzi. Nós vamos para mais um intervalo. Aproveite novamente esse tempinho e vá lá na nossa página do Facebook TV Mais ABC ou no nosso portal tvmaisabc.com.br para conferir todas as notícias ali postadas. A seguir você confere uma entrevista com o advogado Dr. Antônio Carlos Cristiano, presidente do 13º Conselho de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, que vem para comentar sobre o caso da advogada que, depois de uma discussão com uma juíza, durante uma audiência de conciliação no Rio de Janeiro, foi algemada. Assunto polêmico, então não perca. Voltamos em instantes com a parte final do J Mais ABC desta sexta-feira. Muito bem, já estamos de volta e estamos aqui em nossa sala de entrevistas, onde recebemos o Dr. Antônio Carlos Cristiano. Ele é presidente do 13º Conselho de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil. Boa noite, doutor Cristiano. Tudo bem? Tudo bem, Gil. Bem-vindos, viu, à nossa edição e muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço, é sempre uma alegria, sou bem recebido aqui nesta casa por todos, então, e estar aqui com você é motivo de muita honra. Muito obrigado mesmo. Olha, o tema de hoje do nosso bate-papo é sobre o polêmico caso de um vídeo que circulou pelas redes sociais e deu o que falar. Nele aparecia a advogada Valéria Lúcia dos Santos, que foi presa durante uma audiência em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Isso mostra a lamentável situação que vivemos atualmente no Brasil na questão justiça, onde a inversão de valores se faz presente cada vez mais, onde bandidos continuam praticando seus crimes impunemente e, quando presos, são colocados em liberdade do dia para a noite por decisão de um excelentíssimo senhor doutor juiz por meio de um habeas corpus. E o pior, isso mostra a que ponto estamos chegando como sociedade. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, a repórter Isabel Rufino preparou uma matéria relembrando o fato e falando um pouco mais sobre o acontecido. Vamos acompanhar. Eu tenho que dar contestação. Não encerrou nada. Não encerrou nada.
Quem diz isso sou eu, Fência. Tá bom, tudo bem. Espera o delegado chegar. Você tá com pressa? Você vai esperar. Tá liberado. Não, a gente vai esperar aqui. Delegado aqui. Pode esperar lá fora. Não, vou esperar aqui. Vou esperar aqui. Então por que eu chamo o policial? Por favor, chama o policial. Tá atrapalhando a audiência. Tá, por favor, chama o policial. A mulher que aparece no vídeo é a advogada Valéria Lúcia dos Santos, que está sentada na sala de audiência ao lado de sua cliente. A advogada inicia um debate, pois afirma que irá aguardar um representante da OAB chegar até o local. A história de Valéria tomou grandes proporções nas redes sociais, principalmente pelo fato da advogada ter sido algemada e presa durante a audiência em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Em uma das imagens, a profissional aparece sentada no chão e algemada. Porém, mesmo assim, a advogada permanece chamando pelos seus direitos. Eu estou trabalhando! Eu estou trabalhando! Eu quero trabalhar, tenho direito de trabalhar! É meu direito como mulher, como negra, é trabalhar! Eu quero trabalhar! Após a grande repercussão do caso, os advogados levaram à seccional fluminense da OAB o pedido de punição máxima para os policiais e a juíza leiga. Pois bem, a advogada Valéria dos Santos venceu o processo o qual estava recorrendo quando foi presa, pois o caso foi julgado novamente por outro juiz. Mas agora vamos dar continuidade ao assunto e conversar com o doutor Antônio Carlos Cristiano para saber um pouco mais sobre essa situação. Doutor, houve aí falta de preparo da juíza nessa questão? Será que a gente está vivendo mesmo essa inversão de valores? Pessoas sem preparo no poder? Sem dúvida, Gil. E o que nós temos que entender é que naquele papel que a juíza representando o Estado, uma juíza leiga, mesmo não togada e não concursada, é responsabilidade do Estado, naqueles que lidam com pessoas e que estão ali desenvolvendo uma representação, ela exercia um papel de autoridade naquele momento. E precisa, sim, de ter um preparo psicológico para lidar com pessoas, para lidar com a lei. E o princípio do juizado especial cível, e não somente, ele é coroado pelo princípio da conciliação. Né? Então, isso que realmente salta aos olhos, o que nos envergonha, porque quando nós falamos nessa questão, nós estamos falando exatamente no que você tocou no assunto. É a falta de despreparo, onde se usa uma estrutura do Estado desnecessariamente contra um cidadão e uma cidadã que estava ali. Prova da sua chamada, até para reforçar, é na questão de que, depois analisado o caso, que foi levado à tutela jurisdicional, foi dado procedimento àquela demanda. E é lamentável, porque a gente reconhece a grande dificuldade hoje de um advogado conseguir a sua carteira na ordem, porque o exame é um dos mais difíceis do país. E principalmente para se tornar um juiz. Colega há pouco aqui falava nos estudos sobre a dificuldade para ser um delegado. Veja lá, para ser um juiz. E mesmo assim, com toda essa capacidade intelectual, faltou aquele jogo de cintura. Afinal de contas, estávamos numa audiência conciliatória e faltou exatamente esse ponto nessa questão ali jogada. Agora, o que nos assusta, doutor, é um advogado que defende o seu cliente a todo custo, com todo empenho, com toda a responsabilidade. E quando chega numa situação como essa, é realmente desgastante, principalmente no caso dela, como o senhor mesmo disse, usar toda a estrutura do Estado e tal. Como é que o senhor vê, representando a Ordem dos Advogados, qual é a postura que a Ordem se coloca numa questão parecida de proteger os seus advogados? A Ordem faz esse trabalho ou ela tenta, de alguma forma, não deixar a coisa crescer, correr? Como que é a postura da Ordem? Não, a Ordem ela é atuante, eu posso falar isso, representando o Conselho de Prerrogativas, representando a nossa instituição, desde a nossa Ordem Nacional, representado pelo nosso presidente Cláudio Lamáquia. A preocupação na defesa com as prerrogativas é intransigente. Sim. Eu dizia outro dia, sempre falo, quando você não exerce o seu direito de defesa, a cidadania está sem indefesa. Então é muito maior essa amplitude do que simplesmente dizer que as prerrogativas do advogado, ela não é um privilégio,
mas sim um direito de todos, em especial da sociedade, que deposita nas suas mãos e confia, seja qual for o caso. Sim. O advogado lida com vidas, com liberdade, com patrimônio, e naquele instante que você está defendendo, você defende direitos. E você, para exercer esse direito e levar ao Estado através de um juiz, você precisa ter a oportunidade de fazê-lo com transparência, com capacidade, porque o direito de defesa ele é universal. Pois é. E quando se olha o direito de defesa, nós estamos cerceando todo um direito desde o princípio. Né? Se nós pegarmos na história romana, se escolhia sempre, nas assembleias mistas populares, se escolhia ali o mais corajoso para defender. Exatamente. Interessante. E o interessante nessa questão toda, doutor, é que está previsto em lei o direito à defesa e o próprio Supremo hoje defende, podemos até citar o caso do Lula, que está essa controvérsia. Sim. Alguns falam que ele não poderia ter sido preso até que se esgotassem todos os recursos e tudo mais, e quantos outros políticos. Por outro lado, numa outra ação lá embaixo, pequena, numa conciliação pequenininha, parece que fala, não, eu já estou decidido e você não tem mais o que falar. Existe essa diferença gigantesca, Existe, né? E aí é interessante que você coloca, porque nós temos que discutir o princípio constitucional, que é o direito recursal do terceiro grau. E o que você toca é o que vai ser discutido no pleno do STF, a partir do ano que vem, que é a discussão exatamente da condenação, que é uma execução provisória da pena. E nós, advogados, somos contrários a isso, independente daquele que foi condenado. Seja um presidente da República ou seja o menor cidadão. Por quê? Porque é um direito de todos. Nós estamos ali com uma decisão apenas isolada de um ativismo chamado do judiciário, que ainda está sendo uma questão de uma ação que está sendo discutida que é inconstitucional. Então, porque esse é um direito nosso. Porque a questão da execução, já pensou um cidadão, mesmo que não se discuta a absolvição do fato, mas exista um erro na pena, e ele ficou num excesso. Ficou no excesso. Ele não será absolvido, mas houve um excesso. Vamos imaginar que no segundo grau dessa discussão, falou, não, olha, a pena foi exacerbada, tem que ser diminuída. E você fez um paralelo, Gil, muito interessante, que é exatamente de uma situação se resolver tão rápido, sem a estrutura daquela pessoa, que deveria ter, e aliás, a advogada ali naquele você falou, não, chame o delegado, representando ali da ordem dos advogados. E aonde aquela juíza togada deveria falar assim, perfeito, vamos suspender, né? Se houvesse ali alguma atividade indevida da profissional no exercício da função, se representaria a ordem. Exatamente. Muito esclarecedora. Eu quero agradecer, infelizmente o nosso tempo é muito curto, mas foi bem esclarecedor, principalmente para o amigo aí de casa sobre essa questão. Doutor Cristiano, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço a sua gentileza, a atenção da TV+, em especial aqui o J+. Um grande abraço também a todos os colegas que estão me acompanhando, doutor Daniel no estúdio, e a todos vocês. Muito obrigado e estou à disposição. Muito obrigado, boa noite, bom final de semana. Obrigado. A Polícia Federal decidiu prorrogar por mais 15 dias a conclusão do inquérito que investiga o atentado contra o deputado federal Jair Bolsonaro, que é candidato à presidência da República pelo PSL. Esse fato ocorreu lá em Minas Gerais, na zona da Mata Mineira. De acordo com o delegado regional de combate de crime organizado contra lá de Minas Gerais, o doutor Rodrigo Moraes, perícias ainda estão sendo feitas no material que foi apreendido em posse do agressor, confesso, que é o Adélio Bispo de Oliveira. O delegado responsável pelo inquérito, que investiga o atentado, declarou que o caso deve ser relatado antes do prazo. Como já afirmou anteriormente o Dr. Moraes, continua descartada a participação de pessoas no dia do ataque. Sobre a decisão da Justiça Federal, que autorizou a realização de um novo exame psiquiátrico em Adélio Bispo, que aliás foi a pedido da defesa, que pretende comprovar a insanidade mental. Dr. Moraes disse que é tese de defesa e é indiferente à investigação. Todo o material apreendido durante as investigações está sendo periciado na Superintendência da Polícia Federal na capital mineira. O agressor de Bolsonaro foi indiciado no dia 7 pela PF pelo crime de atentado pessoal por inconformismo político,
com base no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional. Nessa semana, a Polícia Federal voltou a ouvir o agressor preso lá na penitenciária de Campo Grande. Já o candidato Jair Bolsonaro continua internado em São Paulo. Antes de encerrar a edição de hoje, vamos a uma última notícia, aliás, um convite. O maior festival sobre duas rodas estaciona aqui no ABC. Nos dias 22 e 23 de setembro, acontece no Paço Municipal de Santo André o festival Born to Ride, que é nascido para montar. Muita música, exposição de várias marcas e modelos de motos, as mais belas do mercado, além de muita comida. Você e sua família irão curtir atrações para todas as idades. E o melhor, hein? A entrada é apenas 1 quilo de alimento não perecível. O festival conta com o total apoio da TV+, além de outros parceiros. O J Mais ABC desta sexta-feira, 21 de setembro de 2018, Dia Internacional da Paz e também o Dia do Radialista, termina aqui. Contamos hoje mais um pouco da nossa história. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30 e também às 6:30 da manhã do sábado. Entre e curta a nossa página no Facebook. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Obrigado a você, amigo telespectador, pelo prestígio e principalmente pelo carinho da sua audiência. Um ótimo final de noite e um bom descanso a todos. Continue com a nossa programação e você sabe, às 10:30 tem a Guardiã da Notícia com a Gabi Tricânico. Tchau, pessoal. Bom final de semana.